A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Kardec faz as seguintes considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos têm formado ideias muito divergentes acerca da criação. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelas pessoas mais esclarecidas. A objeção científica que se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob o aspecto mais grandioso e mais concorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas à doutrina que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que a combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso escreve Kardec no Livro dos Espíritos, questão número 59. Eu sou o professor e mestre em Ciências e Religião, Roger. Bora lá! Coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 10º encontro, teremos como tema a origem da violência entre Caim e Abel. Uma releitura do livro bíblico, o Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos dos espíritos degradados de Capela. E no programa de hoje, continuaremos a fazer a interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 4º do Gênesis mosaico. E como epígrafe, temos Tubal-Caim, mestre de toda a obra, inclusive as armas, de cobre e ferro. E Lameque, um de seus descendentes, disse às suas mulheres, Ada e Zilá, gabando-se: eu matei um homem por me ferir, e matei um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado
mas Lameque será castigado 70 vezes 7. Isso lemos no livro O Gênesis, capítulo 4, versículos de 22 a 24. Vamos agora ao nosso texto base. Vimos nos programas anteriores o povoamento da terra pela espécie humana. Esta não começou por um único casal, Adão e Eva, pois este casal, tendo surgido há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Kardec explica que a chamada etnia adâmica foi uma das últimas a surgirem no planeta Terra. E provavelmente foi este um dos casais que sobreviveu em certa região a alguns dos cataclismos grandes que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. Esse constituiu um tronco de uma das etnias que atualmente povoa a região do Oriente Médio. Isso lemos na questão 5051 do Livro dos Espíritos. E dando continuidade, o personagem Adão, ele já nasce adulto. Não teve nem mãe biológica, nem infância, nem vizinhos. No entanto, aprende a falar sozinho, algo inconcebível. E o Senhor Deus, mesmo assim, dá-lhe uma incumbência de nomear a todos os animais, a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo. Isso lemos no livro Gênesis, capítulo 2, versículos 19 e 20. Esta tão difícil tarefa de classificar todos os animais só seria realizado muitos séculos depois por Carlos Linnaeus, no século XVIII. É comum se dizer que a evolução não dá saltos. Adão, de coletor de frutos no Éden, torna-se agricultor de trigo ao ser expulso do paraíso. E assim comer o pão com o suor do seu próprio rosto. Repassa essa tradição a seu filho mais velho, Caim, enquanto Abel desenvolverá a difícil ocupação de pastor. As leis da natureza se opõem a que esses progressos da humanidade se tenham realizado em uma única geração ou em 2 gerações, e tenha espalhado por todo o planeta quase simultaneamente. Muitos teóricos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo, considera Kardec na questão 51 do Livro dos Espíritos. De acordo com o ensino dos Espíritos, foi uma dessas grandes transmigrações planetárias, onde os espíritos expulsos de um planeta foram trazidos para cá. Vinda de outra esfera, essa coletividade deu origem aqui à etnia simbolizada na pessoa de Adão. E, por essa razão mesma, chamada etnia adâmica. Quando essa coletividade aqui começou a encarnar, a Terra já estava povoada desde os tempos imemoriais. A etnia adâmica era mais adiantada do que as etnias que aqui existiam, que haviam precedido a etnia adâmica no planeta. E ela, com efeito, a mais inteligente, a que impele o progresso a todas as outras. A Gênesis o mostra desde os seus primórdios como uma etnia industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado pela infância espiritual, a que não se dá com as etnias primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante
no seu planeta de origem. Tudo prova que a etnia adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe ao que seja considerado como habitando esse globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos e nem com as observações antropológicas, antes tenderiam a confirmar estas observações. Isso podemos ler em A Gênese de Kardec, capítulo 11, item 38. Feita esta necessária introdução, vamos à análise do que conta o escriba. Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. A espiritualidade superior recomendou-lhe que, se não mantivesse ele no bem, a obsessão estaria à porta. E, sobre Caim, seria o desejo do obsessor. Mas sobre a tentação, deveria Caim então dominar. Entretanto, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Isso podemos ler no livro de Gênesis de Moisés, capítulo 4, versículos de 5 a 8. Estranho esse Espírito de Deus. Será que era Deus? Tão sensato não se podia agradar de ofertas vegetais da lavoura de Caim e deu preferência ao sacrifício sanguinolento dos primogênitos das ovelhas de Abel. Este é um espírito superior ou um espírito inferior de um vampiro? Não estava certo Caim de irar-se fortemente e descair o semblante contra Deus e contra seu irmão? Isso podemos confirmar no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 3 a 6. E por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim? Pergunta Severino Celestino no livro Analisando as Tradições Bíblicas, página 172. É lógico que Deus conhecia os irmãos antes mesmo deles reencarnarem na Terra, considera Celestino. E também sabia que havia uma diferença de evolução espiritual entre eles. Sabia Deus que Caim tinha muitos e graves débitos de vidas passadas. Por isso, o diálogo espiritual em Gênesis, capítulo 4, versículos de 6 a 7, onde Deus propõe a Caim que faça o bem e assim poderá reabilitar-se. Mas reabilitar-se de quê? Se Caim até ali não praticara nenhum mal. Claro que Deus refere-se às dívidas de vidas passadas de Caim. Renato Costa explica que a doutrina espírita nos ensina que a justiça divina é perfeita, não havendo nela espaço para privilégios ou preferências. Por mais simples que seja a oferenda de alguém, Deus sabe que esse alguém está oferecendo aquilo de sua condição e seu estado evolutivo lhe permitem. Que outra coisa poderia Caim oferecer que não o fruto da terra, o produto de seu trabalho? O que é avaliado por Deus é a nossa intenção, e não o lado material da oferenda que temos a dar. Ora, pela doutrina espírita sabemos que Deus imaterial, na questão 3 do Livro dos Espíritos, não verbalizou qualquer preferência a Abel sobre Caim. Não resta qualquer razão para este ter matado aquele. Como poderemos, então, interpretar a
História de Caim e Abel. Caim, símbolo de fratricidas de um orbe de capela, foi lançado deste mundo para a face da terra. Alguns, envergonhados e arrependidos espíritos, buscaram, em vão, esconder-se da face de Deus. Fugirem a vagabundear na terra. Seus credores e vítimas de vidas passadas certamente os encontrariam e os matariam em vingança. As leis de ação-reação, leis educativas da reencarnação, marcariam com um sinal físico esses Caíns. Quer seja pela deficiência física, expiariam os seus erros de forma justa e perfeita. É a representação numérica do 7. Daí, compreendemos a sentença condenatória a qualquer um que matar a Caim. 7 vezes seria castigado, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 14 e 15. Jesus exemplifica esta lei do retorno ao repreender Pedro, que lançara mão de sua espada para matar o soldado Malco, afirmando Jesus que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso lemos no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 52. Esta é uma questão educativa. Humberto de Campos, espírito, reproduzindo a fala de Jesus, explica que os pecados do mundo, representando a animalidade e os instintos violentos, são como novos lobos de Gúbio, que haviam descido uma vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Isso lemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 1. E fazendo uma leitura psicanalítica, os instintos animais são provindos do obscuro subterrâneo do consciente de cada um. O provérbio latino consagrado pelo pensador Thomas Hobbes, Homo homini lupus, que significa ser a humanidade, o lobo da sua própria humanidade. Aqui está consagrada a ferocidade e a violência humana voltada contra si mesmo. O ser humano é o seu próprio inimigo quando provoca lutas fratricidas e sangrentas, matando os seus próprios semelhantes. E referindo-se às cruzadas, disse Jesus a Relio, a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra, que a incompreensão humana das lições do seu evangelho levava por toda a parte à luta fratricida, quando Jesus apenas recomendou que amassem a todos como irmãos. No entanto, em movimentos impetuosos, aniquilavam-se uns aos outros como Caíns desvairados. Isso também lemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 1, de Humberto de Campos. E nos evangelhos, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, que descreve a violência no mundo. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. E o mestre confirma isto na afirmativa que, desde os dias de João Batista, Elias e outros tempos, e até agora, o reino dos céus sofre violência. E os violentos se apoderam deste mundo. Isso lemos no capítulo 11 de Mateus, versículo 12. E sobre a diferença e o mérito da oferenda dos frutos vegetais da terra e o sacrifício de animais feitas a Deus, os Espíritos respondem que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato em si, o tamanho e o valor da oferta. Mais agradável, evidentemente, é para Deus, o Deus verdadeiro, que se lhe oferecesse frutos da terra, em vez de sangue
de suas vítimas animais. Como eles têm dito e sempre repetido, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que possamos fazer. A intenção é tudo, que o fato nada vale. Isso lemos na questão 672 de O Livro dos Espíritos. E ainda diz Severino Celestino em Analisando as Tradições Bíblicas, página 173, que não existe dúvida de que só na 7ª reencarnação chegaria ao fim a cobrança das dívidas de vidas passadas desses Caíns. Uma vez que, até aquele momento, este parece ter tido uma conduta irrepreensível. E como explicar que Deus deu mais primazia a Abel do que a Caim? Kardec e os espíritos concordam que o melhor e mais meritório meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus é consagrá-las, a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário. E nesse caso seria o sacrifício pessoal, como o óbolo da viúva, praticado com um fim útil de auxiliar a comunidade religiosa, lembrando que Deus abençoa sempre os que fazem o bem. E o melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Ao passo que, de outra forma, quase sempre é abusivo quando para nada serve. Deus nada se serve das oferendas e só quem aproveita é a classe sacerdotal, que de nada precisam disto. E por isso Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muito dinheiro e muitos recursos, porém, se gasta que poderiam ser empregados mais utilmente do que o são. Deus ama a simplicidade em tudo. Deus deve atender mais ao fundo do que a forma, consideram os Espíritos e Kardec na questão 673 de O Livro dos Espíritos. Se tomarmos o sacrifício como aquilo que temos de nos esforçar para nos livrar, como na expressão cortar na própria carne, ou nas expressões do Evangelho, se o teu olho ou a tua mão direita te escandalizar, arranca-os e atira-os para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. E somente neste caso, para Deus agradaria mais o sacrifício de nossa animalidade, das nossas paixões e vícios. Logo, nessa passagem de Caim e Abel, temos, sim, uma metáfora, uma parábola dos desafios de nossa própria personalidade. E, historicamente, o que podemos compreender com este fratricídio? Diferente do que a teologia tradicional tentou consagrar, que a agricultura e a pecuária tenha surgido com o núcleo familiar adâmico só há 6.000 anos, ambos surgiram entre 10 e 12.000 anos, em substituição ao modo de vida caçador-coletor dos nossos ancestrais mais primitivos, simbolizado pelo casal Adão e Eva ainda no Éden. Renato Costa conta-nos que o pastoreio foi uma suave evolução. A necessidade de deslocamento dos rebanhos em busca de água e pasto tornava a atividade, por um lado, cansativa e perigosa, mas por outro, estável no tempo, sem a introdução de quaisquer novidades tecnológicas ou de comportamento social. Os pastores formavam comunidades pequenas, onde o trabalho e os consequentes ganhos eram compartilhados, havendo um mínimo de especialização
e sendo desconhecida a estratificação social. A agricultura sedentária surgia à mesma época que o pastoreio. Representou ao lado contrário daquele uma ruptura radical com o modo de vida caçador-coletor, uma verdadeira revolução. O novo modo de vida representou inúmeras vantagens, fazendo surgir oportunidades jamais pensadas. As comunidades cresceram, se organizaram, se diversificaram, as especializações, desenvolveram-se também as ciências, as artes, riquezas se acumularam, surgiram as hierarquias sociais, as grandes obras, os governos, as religiões organizadas, os exércitos, as guerras e os impérios. Infelizmente, junto a um mundo de notáveis conquistas, vieram também as mazelas decorrentes, como a superpopulação, insalubridade e as consequentes doenças, a violência e os abusos de poder. A religião se afastando cada vez mais do seu objetivo espiritual e tomando a mesma feição do poder temporal. Por ironia, quanto mais poderoso o homem, enquanto comunidade se tornava menos livre, enquanto indivíduo se sentia por vezes até os tempos de hoje, tendo expressado de vários modos sua profunda saudade do modo de vida simples que havia abandonado. No início, e por algum tempo após, houve convivência pacífica entre pastores e agricultores, com a troca de mercadoria entre ambos. No entanto, aos poucos, o crescimento das áreas dedicadas à agricultura, o surgimento de soluções sedentárias para a criação de animais e o estabelecimento de cidades, estados e impérios foram fazendo com que as comunidades de pastoreio se afastassem para terras mais remotas, onde podiam continuar seus livres deslocamentos sem se submeterem às regras das comunidades agrícolas largamente dominantes e ao poder de seus governantes. Conta-nos ainda Renato Costa que lavradores tinham muitos problemas, pastores não. Como na religiosidade da época, problemas significavam que Deus não estava contente. Parece-nos ficar clara, nesse estágio de nosso estudo, a representação alegórica que Deus se diz contente com a oferta do pastor e descontente com a oferta do lavrador. Em Gênesis 12 até 50, temos muitas histórias que tematizam esse conflito entre o campo e o agreste, o deserto. Em dado momento, o próprio Caim fazia parte deste mundo. A ele pertencia quando, na terra de Nod, foi feito fugitivo errante. Mas logo a seguir, Caim, filho da roça e de sua prepotência, em tudo similar a Lameque, o valentão e arrogante, regressa ao mundo citadino, por meio de Enoque, que edificou uma cidade. O Senhor encontra-se do lado do semi-nomadismo de Abel, aquele que não se ajusta à cidade e ao campo que lhe está submetido. O Senhor aceita as ofertas e os sacrifícios de Abel. Não resta, pois, dúvida, a ótica do texto é a ótica do semi-nomadismo. O texto olha, pois, de fora do funcionamento da cidade-estado, que aqui se confrontam pastores livres e independentes, com os pastores incorporados ao sistema da cidade-estado. Para além das questões científico-históricas, a doutrina espírita toma o texto de Gênesis de 1 a 11 como uma alegoria ou um mito da infância da humanidade. Caim representa o egoísmo feroz humano de uma etnia transladada do espaço para a terra e aqui recomeça o seu desenvolvimento. Abel é a vítima kármica deste egoísmo milenar,
que transcende mundos e reencarnará como Sete, em Gênesis capítulo 4, versículo 25. O Deus tribal, um guia espiritual que representa o Senhor perante a ingenuidade desse povo nascente, pune Caim, mas não o aniquila, porque ele precisa continuar progredindo. O mesmo fato de Caim ser pastor e Abel lavrador já nos mostra que Adão e Eva viviam uma civilização já constituída. Seja havia profissões, divisão do trabalho, especialização da produção e até mesmo fundação de cidades, é evidente que o mundo não estava começando naquele momento, mas já havia começado há muito tempo atrás. É evidente que Caim não era a terceira criatura da terra, mas apenas o primeiro descendente de uma nova raça que surgia no mundo já povoado e evoluído. Não se pode ajeitar as coisas diante desses dados do texto. O que se pode e deve fazer é interpretar o texto, desvendar-lhe o sentido, decifrar-lhe o símbolo como fez Kardec. Isso explica Herculano Pires no capítulo 24 de sua visão espírita da Bíblia. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre o povoamento da Terra. Continuaremos então em nova oportunidade, paz e luz a todos e todas.